Olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, retomando aí o assunto de período composto, certo? Bom, na última aula nós fizemos uma revisão de período simples e composto, onde vocês puderam observar o período composto por coordenação, certo? Agora nós vamos falar do período composto por subordinação. Então, observe esse esqueminha aqui. Olha lá, o período composto, ele vai ter, né, como eu falei aula passada, duas orações ou mais, ou seja, ele precisa ter no mínimo dois verbos. E aquele composto por subordinação, qual que é a diferença, né, entre o composto por subordinação e o composto por coordenação? O composto por subordinação vai ter dependência entre as orações, que podem se classificar como subordinada substantiva, quando elas se iniciam por uma conjunção integrante, que ou se, subordinação, né, adjetiva, quando ela se encaixa na oração principal, funcionando como adjunta adnominal, ou subordinação pelas adverbiais, quando ela assume a função de adjunta adverbial do verbo da oração principal, certo? Então, nós vamos agora falar do composto por subordinação, as orações subordinadas substantivas, certo? Olha lá, pessoal, então a definição, né, da oração subordinada substantiva é aquela que tem valor de substantivo, como o próprio nome coloca. Ela vai exercer, em relação à oração principal, a função de sujeito, ou de objeto direto, ou de objeto indireto, ou de complemento nominal, ou de aposto. Lembra que nós estudamos isso ano passado? Então, por exemplo, espero que você venha. Espero a sua vinda. Qual a diferença, não é? No primeiro exemplo, você tem dois verbos, olha lá, período composto, espero e venha. No segundo exemplo, você transformou a oração subordinada que você venha em um substantivo, espero a sua vinda. A mesma coisa no exemplo abaixo, observe. Trata-se de um gol que não se pode defender. Trata-se de um gol indefensável, certo? Então, olha lá, pessoal. Então, a oração subordinada, substantiva, ela pode ter aí, não é, 6 classificações. A primeira, subordinada substantiva, é quando ela vai exercer a função de sujeito. Por exemplo, é possível que ele viaje outra vez, né? Então, o início da oração tem verbo de ligação, olha lá o é, não é? Toda oração subordinada vai iniciar com pronome relativo que ou se, tá bom? Observe a substantivo objetiva direto, olha lá, vai exercer função de objeto direto. Ele me perguntou o quê? Se ela viajaria outra vez, né? Olha o se lá, ó, se ela viajaria. Perguntou é um verbo transitivo direto, portanto, a oração vai ter função de objeto direto. No terceiro exemplo, nós temos uma oração subordinada substantiva objetiva indireta e vai exercer a função de objeto indireto. Olha o verbo necessito. Necessito o quê? De que você viaje novamente. Então, o verbo necessitar, ele pede a preposição de, por isso ele tem valor de objeto indireto, certo? Na substantiva completiva nominal, a oração subordinada vai exercer função de complemento nominal. Então, por exemplo, tenho medo de que ela não viaje novamente. Medo é substantivo, então de que ela não viaje novamente está complementando o substantivo medo, certo? Por isso, complemento nominal. Na subordinada substantiva predicativa, a oração subordinada vai assumir a função de predicativo do sujeito, não é? De característica, olha lá. Meu medo é que ela não viaje outra vez. Que ela não viaje outra vez. Observe agora que o verbo de ligação está entre a oração principal e a oração subordinada, perceberam? Diferente da subjetiva que vem no início da oração principal. A subordinada substantiva apositiva vai exercer a função de aposto. Então, por exemplo, esse era meu receio, 2 pontos, que ela não viajasse outra vez. Então, observe a presença dos 2 pontos e na sequência o pronome relativo que, certo? Por isso, o valor de aposto está explicando qual era o receio. Tudo bem? Entenderam? Bom, eu vou postar lá no Classroom alguns exercícios relacionados a esse assunto. Vamos ver também um pouco sobre as orações subordinadas adverbiais, ok? Confira no próximo vídeo. Até mais!